Ela foi vendida como um objeto, traída pelo próprio pai, humilhada pela irmã e madrasta, abandonada por todos. Mas naquela noite, ao cruzar os portões da sombria mansão Belmonte, Letícia não imaginava que, por trás da máscara de um homem marcado pela dor, encontraria o destino que mudaria sua vida para sempre. Chamaram-na de interesseira, oportunista, mas o que ninguém sabia é que seria justamente ela, a mulher rejeitada, quem transformaria o monstro bilionário em um homem capaz de amar. Essa não é apenas uma história de riqueza, é a história de uma mulher que enfrentou tudo para curar o coração de um homem que havia esquecido como era ser amado. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando seu like e se inscreva no canal e comente aí embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante aqui para nós do canal Histórias Comoventes. Agora sim, podemos começar. Aquela noite parecia sufocar Letícia mais do que o calor abafado do verão. No quarto apertado e de janelas trancadas, o ar parecia pesar sobre seus ombros já cansados. Ela estava sentada à escrivaninha, os olhos marejados, fixos nas linhas tortas de um diário que já nem tinha coragem de escrever. Seus dedos tremiam e o nó na garganta apertava, até que a dor transbordou em palavras. "Papai, eu não quero me casar com ele", murmurou com a voz quebrada, levantando-se num impulso como se em pé suas palavras tivessem mais força. Álvaro interrompeu o passo seco, virou-se e marchou até ela como um furacão que destrói tudo ao redor. A expressão dele era de impaciência, desprezo e dureza acumulada de anos. "Não tem isso de não quero", disparou com o dedo em riste. "Você vai se casar com ele, sim. A nossa família está à beira do colapso e é o mínimo que você pode fazer." Ele avançou mais um passo, sua sombra engolindo Letícia por completo. A cada palavra, ele parecia crescer enquanto ela diminuía, lutando para manter-se firme, mesmo com os joelhos vacilando. "Mas por que eu? Por que não a Jéssica?" questionou, mais em desespero do que em desafio, a voz trêmula saindo entre soluços contidos. E então, como se aquela pergunta fosse a ofensa mais imperdoável, a mão de Álvaro cruzou o ar com força, encontrando o rosto da filha com um estalo seco. Letícia cambaleou com o impacto, o rosto ardendo, e os olhos arregalados de dor e incredulidade. "Você ousa questionar as minhas decisões?" gritou ele, agarrando-a pelos ombros e sacudindo-a como se quisesse que as palavras se fixassem. A força. Sua madrasta jamais deixaria a Jéssica, a linda, perfeita, a preferida, casar-se com um homem como aquele. Ele é um deformado, Letícia, e é por isso que você vai em nome da nossa família. Você tem que servir a algum. Propósito. Aquelas palavras caíram sobre Letícia como um veredito. Ela não era filha, não era amada. Era uma ferramenta, um peso, um obstáculo a ser removido do caminho da nova família que Álvaro formara com Marta. Ele a soltou com brutalidade, e Letícia caiu no chão como uma boneca quebrada, os cabelos espalhados no assoalho de madeira gasta, o rosto ainda ardendo, mas agora mais pela humilhação do que pela dor física. Álvaro saiu do quarto, com a mesma fúria com que entrou, batendo a porta atrás de si com tamanha violência que os vidros da janela estremeceram. Letícia permaneceu ali no chão em silêncio, tentando recuperar o fôlego e a dignidade que lhe restava. Letícia Botelho, com seus 24 anos, era a filha mais velha da tradicional e decadente família Botelho. A mãe dela, Cristina, havia falecido quando Letícia ainda tinha 2 anos de idade, deixando um vazio que nunca mais foi preenchido. Álvaro, ambicioso e frio, logo se casou novamente com Marta, uma mulher elegante, manipuladora e obcecada por status. Jéssica, fruto desse segundo casamento, era a princesa do lar, mais nova, mais bela, mais moldada às expectativas da sociedade e da própria Marta. Desde sempre, Letícia foi deixada à margem, educada em silêncio, ignorada nas festas, lembrada apenas quando se tratava de obrigações ou conveniências. Com o grupo empresarial Botelho, afundando em dívidas e prestes a falir,
surgiu uma oportunidade que Álvaro enxergou como uma tábua de salvação. Uma aliança com uma das famílias mais ricas da região, cujos negócios poderiam sustentar a empresa e evitar um escândalo financeiro. O problema? O herdeiro dessa família, homem reservado e marcado por um acidente do passado, não despertava o menor interesse em Letícia, mas sim em Jéssica. Mas Álvaro pretendia trocar as filhas, a beleza da filha caçula. Era sua moeda de troca mais valiosa, e ela jamais seria desperdiçada em um casamento com alguém considerado deformado pela sociedade hipócrita a qual pertenciam. E foi então que Álvaro tomou sua decisão. Ofereceria Letícia. Para ele estava claro. Ela não servia mais a propósito algum naquela casa. Era um peso que sua nova esposa suportava com relutância e que a filha adorada via como sombra incômoda. E agora, finalmente, Letícia serviria para alguma coisa. Seria o sacrifício necessário para salvar o império decadente dos Botelho. E pouco importava se, ao fazer isso, ele estivesse jogando a própria filha num destino de infelicidade, desamor e humilhação. Afinal, para Álvaro Botelho, sentimentos nunca foram prioridade, apenas resultados. O nome dele ecoava nos salões da alta sociedade como uma lenda viva. Santiago Belmonte, herdeiro único de uma dinastia que transformou uma simples pousada de interior em um império hoteleiro internacional. Seu rosto já estampara capas de revistas, seu nome já liderara as listas dos solteiros mais cobiçados, e suas decisões moldavam os rumos do turismo de luxo em todo o país. Santiago era sinônimo de poder, beleza e influência. Era o tipo de homem que entrava em um ambiente e, mesmo em silêncio, dominava tudo ao redor com uma aura de confiança inabalável. Mas isso era antes do acidente. 3 anos atrás, a vida de Santiago mudou para sempre. Naquela manhã fatídica, ele embarcou em um avião bimotor particular com destino a uma conferência internacional de investidores na Europa. Era para ser apenas mais um voo entre tantos que fazia semanalmente. O tempo estava instável, mas nada que um piloto experiente não pudesse controlar. Contudo, uma falha mecânica somada a uma tempestade repentina provocou a queda do avião sobre uma área de mata densa. Santiago foi o único sobrevivente. Os socorristas levaram horas para encontrá-lo. Quando o fizeram, seu corpo estava gravemente ferido. E metade do seu rosto havia sido atingido pelas chamas que tomaram a cabine no impacto. As queimaduras foram devastadoras. Durante meses, ele foi submetido a cirurgias reconstrutivas, enxertos de pele e tratamentos dolorosos. O homem que um dia fora símbolo de perfeição estética, agora carregava em sua face as marcas indeléveis da tragédia. A simetria de antes fora substituída por cicatrizes profundas e permanentes. E mais do que isso, a confiança, o orgulho, o sorriso espontâneo. Tudo parecia ter sido consumido junto ao fogo que o mutilou. Santiago desapareceu do mundo. Durante os 3 anos seguintes, retirou-se completamente da vida pública. Passou a viver recluso na mansão da família, longe dos eventos sociais, dos flashes e principalmente das pessoas. Tornou-se uma figura misteriosa, quase mitológica, envolta em boatos. Alguns diziam que havia enlouquecido, outros que vivia escondido com medo do julgamento alheio. Nenhum deles estava exatamente certo. Santiago não tinha medo, ele tinha desprezo. Desprezo pela hipocrisia de uma sociedade que o venerava apenas por sua aparência. Desprezo pelas amizades que evaporaram após o acidente. E desprezo por si mesmo, por não ter percebido antes o quanto sua imagem havia se tornado mais importante do que seu caráter. No entanto, uma coisa permaneceu inalterada: seu dever como Belmonte. Seu pai, antes de falecer, deixou registrado em testamento uma cláusula específica. Para manter o controle do Império Belmonte, o herdeiro deveria estar casado e ter pelo menos um filho legítimo até os 35 anos. Santiago agora tinha 33. O prazo estava correndo. Os advogados da família já o alertavam,
Se ele não cumprisse os termos, o controle das ações da rede Belmonte passaria para o Conselho, onde interesses obscuros já se moviam nas sombras, ávidos por tomar o trono do rei ferido. Era uma jogada cruel, mas eficaz. Se Santiago não se casasse e não gerasse um herdeiro, perderia o império construído com tanto esforço e sangue. E esse império era tudo o que lhe restava. A decisão, então, foi tomada com a mesma frieza que o mundo usou para descartá-lo. Ele teria uma esposa. Não por amor, não por desejo, mas por estratégia. Um nome limpo, uma aliança no dedo e, futuramente, um filho. Esse seria o trunfo que o manteria no controle da herança. Nada mais. As candidatas começaram a ser selecionadas de forma discreta, como se ele fosse um monarca em busca de uma rainha contratada. Nenhuma delas passou na triagem. Umas recuavam ao ver o rosto deformado. Outras eram desmascaradas por interesses gananciosos ou falta de compostura. Santiago, agora mais perspicaz do que nunca, via através das máscaras com facilidade. Foi então que surgiu uma proposta inesperada. Álvaro Botelho, o patriarca de uma família em ruínas, ofereceu sua filha mais velha em casamento. Letícia. Botelho, um nome que Santiago jamais ouvira, mas que carregava a promessa de discrição, obediência e, acima de tudo, a garantia de um casamento sem exigências sentimentais. Álvaro pintou Letícia como uma jovem de aparência comum, sem vaidades, sem voz ativa, criada para obedecer. Disse que ela aceitaria o casamento, sem imposições, sem resistências. A princípio, o acordo de casamento foi feito pela filha mais nova, Jéssica, de 20 anos e a mais cobiçada entre os jovens milionários solteiros. No entanto, o velho Álvaro, perspicaz, lhe ofereceu a filha mais velha, convencendo Santiago que ela seria mais adequada. Santiago, conhecendo a astúcia do velho, sabia que ele não pretendia entregar a filha mais bela a um deformado como ele. No entanto, Santiago não fazia questão de escolher a sua esposa por beleza. Depois do acidente, isso agora já não o atraía mais. Santiago não se importou em conhecer detalhes. Para ele, tudo aquilo era uma transação. Ele precisava de uma esposa. Álvaro precisava de dinheiro. Ambos ganhariam. Mas o que nenhum deles sabia era que Letícia Botelho não era mulher de aceitar o papel de figurante no próprio destino. Letícia desceu para jantar, e tanto Marta, a madrasta, quanto Jéssica, a meia-irmã, estavam à mesa. A meia-irmã de Letícia sustentava um sorriso debochado no rosto. Parabéns, irmã. Finalmente vai desencalhar. Muito obrigada, Jéssica. Eu prefiro ser encalhada do que rodada. Outro tapa, dessa vez, de Marta. Não se atreva a falar da minha. Filha, ela rosnou dando um tapa na mesa. O que está acontecendo aqui? Álvaro perguntou entrando na sala de jantar e olhando o rosto de Letícia, a expressão chorosa de Jéssica e os lábios trêmulos de Marta. Eu não gosto de perguntar duas vezes. Álvaro, quando será esse casamento? Letícia acabou de ofender. A nossa filha. Atentou contra a honra dela. Ele olhou feroz para Letícia e ela sabia que receberia uma punição, mas ele apenas a sacudiu e a mandou para o quarto sem direito a comer. E é só isso? Marta perguntou. Você sabe que eu não gosto que Letícia seja punida, mas ela passou dos limites. Marta estava chorando e Álvaro a abraçou. Eu não dei uma boa surra nela porque o marido dela iria reclamar. E nós não podemos perder esse contrato. Dentro do quarto onde o silêncio parecia gritar, Letícia permanecia imóvel sobre a cama. O colchão afundava sob o peso do seu corpo, mas, mais do que isso, sob o peso de uma vida inteira marcada por humilhações, submissão e ausência de afeto. Abraçada ao travesseiro como se ele fosse o único refúgio, ela chorava em silêncio, tentando conter os soluços que apertavam sua garganta. As lágrimas escorriam pelo rosto pálido e ainda marcado pela violência do tapa do pai e da madrasta. Do lado de fora, a casa se mantinha em aparente tranquilidade. Mas ali dentro, no íntimo daquele quarto trancado, morava o desespero silencioso de uma jovem que nunca teve o direito de sonhar livremente. Desde que se entendia por gente, Letícia aprendera que amor era algo que se pedia em silêncio e quase nunca se recebia. Não teve tempo para brincar, para rir alto ou fazer amigos. Sua infância fora preenchida por ordens severas e castigos desproporcionais.
A madrasta, Marta, fingia diante dos outros um carinho falso, uma educação ensaiada. Mas entre as paredes da casa, era ela quem lançava as palavras mais cortantes e espalhava veneno contra Letícia. Jéssica, sua meia-irmã, herdara o rosto da mãe e a preferência do pai. Sempre com os vestidos mais caros, nos jantares mais luxuosos, nos eventos mais sofisticados. Letícia era apenas a sombra. A filha mais velha relegada a tarefas domésticas, silêncios obrigatórios e sorrisos contidos, ela cresceu assim, vigiada, controlada e impedida de estudar ou trabalhar. Álvaro dizia que o lugar de uma mulher decente era dentro de casa, à disposição da família. Para Letícia, até o simples ato de ir a uma livraria era uma batalha perdida antes mesmo de começar. Enquanto Jéssica vivia como uma princesa moderna, rodeada por pretendentes e convites, Letícia era mantida na penumbra da própria existência, como se fosse uma peça indesejada em um tabuleiro de luxo. Naquela noite, com o rosto encharcado de lágrimas, Letícia tentava organizar os pensamentos. A notícia do casamento arranjado ainda a martelava por dentro, como um pesadelo recorrente. Ela não havia sido consultada, apenas informada. Não importava o que pensasse, o que desejasse, ou até mesmo se temia. Álvaro já havia batido o martelo, vendido sua filha como uma peça de negociação para salvar o que restava do nome Botelho. E o noivo? Ela sequer sabia como era o som da voz dele. Jamais vira seu rosto. Apenas ouvira os cochichos e comentários maldosos sobre o acidente que o desfigurara. Sabia que se chamava Santiago Belmonte. Sabia que ele era um homem poderoso e marcado por uma tragédia que o afastara do mundo. E sabia, acima de tudo, que se casaria com ele, querendo ou não. Talvez o seu marido não seja tão ruim, Letícia, sussurrou para si mesma, apertando o travesseiro como quem suplica por coragem. Talvez ele só esteja tão machucado quanto eu. Foi nesse momento que uma faísca de esperança acendeu em seu peito. Diferente do pai, da madrasta, de Jéssica, talvez Santiago não se importasse com aparências. Não julgasse, não gritasse. Talvez por trás das cicatrizes que todos evitavam, houvesse alguém que também carregava dores profundas, feridas invisíveis, medos que ninguém entendia. E se fosse assim, se ele fosse como ela, Letícia poderia, pela primeira vez na vida, não ser tratada como um fardo. Ela sabia que não tinha experiência alguma com o mundo. Não conhecia os segredos dos relacionamentos, nem dos homens, nem das ambições que regiam a alta sociedade. Mas dentro dela ainda vivia um desejo ardente. Ser livre. Sonhava com o dia em que não precisaria mais pedir permissão para respirar, para existir, para sorrir. Queria mais do que tudo ter voz, ser ouvida, ser respeitada. E se o casamento com Santiago fosse a única porta para essa nova vida, talvez ela tivesse que passar por ela, mesmo que de olhos fechados e o coração apertado. A ideia de dividir a vida com um estranho, ainda mais um homem marcado por traumas e isolado do mundo, era assustadora. Mas não mais assustadora do que viver como prisioneira de um lar onde o amor nunca existiu. Ela não era inocente ao ponto de esperar contos de fadas, mas talvez, apenas talvez, pudesse encontrar no inesperado uma chance de reconstruir a si mesma. No silêncio daquele quarto, Letícia enxugou as lágrimas com as costas da mão. Inspirou fundo. Seu corpo ainda tremia, mas sua alma começava a se aquietar. Pela primeira vez em anos, havia uma possibilidade, remota, incerta, mas real, de que as coisas mudassem. O casamento, ainda que imposto, poderia ser a chave, que abriria as grades da sua jaula, não por submissão, mas por sobrevivência, não por obediência, mas por instinto. E era ali, deitada entre esperanças e medo, que Letícia começou a aceitar. Não a imposição do pai, não a tirania da madrasta, mas o fato de que, pela primeira vez, poderia lutar por si mesma, mesmo que, para isso, tivesse que dar o primeiro passo rumo ao desconhecido. O escritório de Santiago Belmonte era amplo, imponente e frio. Assim como ele. As paredes de mármore escuro,
refletiam a sobriedade de um homem que havia enterrado não apenas sua juventude, mas também qualquer traço de esperança. Uma lareira acesa combatia o inverno do lado de fora, mas nada aquecia a alma do herdeiro do Império Belmonte. De pé, próximo à janela, observando as montanhas cobertas pela neblina, estava ele. Alto, de postura impecável, mas com o lado esquerdo do rosto eternamente marcado pelas chamas que um dia quase lhe tiraram a vida. Henrique, seu fiel assistente e confidente há anos, adentrou o cômodo com a pasta de documentos em mãos, cuidadosamente organizada, como de costume. Ele hesitou por um instante antes de falar, como se ponderasse se valia a pena trazer à tona aquele assunto delicado. Mas o casamento se aproximava e havia dúvidas que ainda o incomodavam. Senhor Santiago, há algo que o senhor gostaria de saber mais sobre a sua futura esposa? Indagou com a cautela de quem pisa sobre cristais. Já reunimos as informações básicas: nome, idade, histórico familiar. Letícia Botelho. Para mim parece pouco. Talvez o senhor deseje conhecê-la melhor antes da cerimônia. Santiago não se virou. Apenas manteve o olhar fixo na janela, como se o mundo lá fora fosse menos cruel do que aquele dentro dele. A resposta veio fria, cortante, sem titubear. Já sei o suficiente. Letícia Botelho é só uma transação, Henrique. E transações não envolvem sentimentos. Ela é apenas uma peça no tabuleiro que me faltava. Serve a um único propósito: gerar um herdeiro para manter o legado da minha família. E nada mais. Henrique respirou fundo, baixando os olhos, tentando controlar o incômodo que aquilo lhe causava. Ainda assim, insistiu com voz firme, embora respeitosa. Com todo o respeito, senhor, o senhor aceitou a troca das filhas. Álvaro prometeu a mais jovem, a bela Jéssica Botelho. A sociedade inteira comenta sobre ela. Presença constante em festas, alvo de vários pretendentes, desejada em todos os salões. E de repente, o senhor aceita Letícia, a irmã mais velha, que ninguém conhece, que nunca foi vista em público. E se ela não for tão bela quanto a irmã? Santiago girou levemente a cabeça em direção a Henrique, e o assistente estremeceu ao notar o brilho gélido no único olho que restava intacto. Não estou interessado em beleza física. O mundo já me tirou isso. A mim, basta que ela seja obediente, que saiba o seu lugar, que cumpra o acordo, é o bastante. Fez uma pausa antes de encarar Henrique com amargura. Olhe para mim. O que vê? Muitos me chamam de monstro. Eu não posso, e nem quero, exigir muito. Aquelas palavras pairaram no ar como um eco sombrio, arrastando consigo um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Henrique baixou a cabeça envergonhado, não por seu senhor, mas por ele mesmo, por ter mencionado algo tão pessoal. Mas ainda havia algo que não conseguia calar. Senhor, me perdoe a intromissão, mas a medicina tem avançado muito. Há cirurgias, tratamentos, tecnologias novas. O senhor não precisa se conformar com essa deformidade. Talvez ainda haja esperança. Antes que pudesse terminar a frase, Santiago se virou por completo. O lado esquerdo de seu rosto, desfigurado, com a pele marcada por cicatrizes profundas e retorcidas, estava agora visível à luz da lareira. Seus olhos, antes calmos, agora ardiam com uma fúria contida. Chega, Henrique. Sua voz foi baixa, mas carregada de dor. Eu já me conformei com a minha aparência, com a solidão, com o fato de que para o mundo eu sou uma aberração. Já aceitei viver recluso. É mais fácil do que ver o medo nos olhos das pessoas, cada vez que ouso aparecer. Henrique ficou imóvel. Não havia palavras que pudessem tocar aquela ferida. Um homem como Santiago Belmonte, antes desejado, aclamado, um nome conhecido em todos os círculos da elite, agora era uma sombra do que foi. Um sobrevivente que pagava diariamente o preço por ter sobrevivido. Tá certo, senhor, murmurou Henrique, abaixando a cabeça. Peço desculpas pela intromissão. Santiago virou-se novamente para a janela, como se a conversa tivesse chegado ao fim. Mas dentro dele uma tempestade silenciosa se formava. Ele não queria saber se Letícia era bonita, ou doce, ou culta. Queria apenas que não gritasse ao vê-lo, que não recuasse em pavor.
que aceitasse seu destino com a mesma frieza que ele havia aceitado o dele. Porque, no fundo, Santiago Belmonte sabia, ele já não acreditava mais no amor. Para Letícia, infelizmente, mais uma vez o destino se impôs como um carcereiro cruel e a liberdade de escolha, mais uma vez, lhe foi negada. Não houve vestidos brancos, flores ou sorrisos nervosos de noiva. Na manhã seguinte, sem qualquer cerimônia ou emoção, Letícia foi levada ao cartório por um motorista contratado por Álvaro. O silêncio no carro era tão espesso quanto a neblina que encobria as ruas de pedras da cidade. Com os olhos opacos, Letícia assinou os papéis do casamento por procuração, como se sua própria vida fosse um documento que lhe era arrancado das mãos. Não havia noivo, votos ou testemunhas amorosas. Apenas burocracia, frieza e uma caneta, que selava seu destino com tinta azul sobre papel. Santiago Belmonte, o homem com quem ela agora estava legalmente casada, recusara qualquer envolvimento presencial. Nada de casamento religioso, nem sequer civil na presença dela. Nada de aliança colocada no dedo, nada de palavras ditas olhando nos olhos. Ele preferira permanecer recluso na mansão da família Belmonte, exigindo apenas que a esposa fosse enviada até ele no dia seguinte, como se fosse uma encomenda, um bem adquirido. Letícia, diante de tudo aquilo, engoliu o gosto amargo da realidade. Já havia chorado o suficiente. Já havia implorado ao Pai, questionado a Deus, feito promessas às estrelas. Nada adiantara. Agora, não havia mais espaço para sonhos. Somente para a sobrevivência. Não pode ser pior do que na casa do meu pai. Ela sussurrou para si mesma, sentada no banco de trás do carro de luxo que deslizava pelas curvas estreitas da serra. A mansão Belmonte ficava afastada do centro, da cidade, cercada por hectares de terra e árvores centenárias. Um lugar solitário, silencioso, como o próprio Santiago. O céu nublado e cinzento parecia acompanhar o humor de Letícia, que abraçava a si mesma, tentando encontrar algum vestígio de calor no próprio corpo. A cada quilômetro percorrido, o coração de Letícia batia mais forte, não por ansiedade romântica, mas por incerteza. Ela não sabia o que esperar, nunca vira Santiago pessoalmente, apenas ouvira boatos. Histórias sussurradas pelos corredores, entre risos maldosos de Jéssica e os cochichos da madrasta Marta. A tragédia, o acidente, as cicatrizes, o isolamento, a fama de homem frio e impiedoso. Você está sendo enviada para a caverna de um monstro, Jéssica dissera na noite anterior, sorrindo com escárnio. Letícia apenas virou o rosto, engolindo o choro, decidida a não entregar sua dor aos olhos daquela que tanto a desprezava. Ela olhava pela janela do carro, vendo as árvores passarem como vultos. Cada curva da estrada parecia levá-la para mais, longe de quem ela era. Era como se uma nova Letícia estivesse sendo moldada naquele trajeto. Uma que precisava aprender a sobreviver em um novo ambiente, com um novo marido, em uma casa onde não havia promessas de amor, apenas um contrato, assinado à força. E no fundo ela sabia. Não importava o que a esperava, desde que fosse diferente da prisão emocional em que vivera desde os 2 anos de idade. Quando os portões da propriedade Belmonte se abriram diante do carro, rangendo com a força do vento, Letícia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A mansão surgiu no horizonte como uma fortaleza esquecida pelo tempo. Alta, imponente, de pedra escura, com torres e janelas altas que mais pareciam olhos, observando tudo em silêncio. Havia uma aura de mistério ao redor da construção, como se cada tijolo tivesse uma história amarga a esconder. O carro parou diante da entrada principal. O motorista desceu e abriu a porta para Letícia. Ela hesitou por um segundo, olhando os degraus de pedra diante de si. Estava prestes a entrar em um mundo completamente novo, ao lado de um homem desconhecido, carregando um sobrenome que agora era seu, mas que ainda lhe soava estranho na boca. Respirou fundo, engoliu a angústia e desceu. A porta se abriu antes mesmo que ela pudesse bater. Um mordomo de aparência rígida, porém cordial, a esperava. "Senhora Belmonte", disse ele, inclinando levemente a cabeça, "seja bem-vinda ao seu novo lar."
O Sr. Santiago a aguarda na biblioteca. O coração de Letícia deu um salto. Na biblioteca, e ali estava o início de uma nova vida. Um lar desconhecido, um marido misterioso, um contrato assinado em silêncio e a promessa de uma convivência sem afetos. Mas em algum lugar dentro dela, entre os escombros da submissão, ainda pulsava uma faísca de esperança. Talvez, só talvez, não fosse tarde demais para aprender o que era ser dona de si. Letícia caminhava lentamente pelo extenso corredor em direção à porta dupla da biblioteca, cada passo ecoando como um tambor dentro de seu peito. O coração batia tão forte que ela achava que poderia ser ouvido por toda a mansão. O som de seus próprios passos misturava-se ao som abafado da respiração acelerada. Aquela era a primeira vez que veria seu marido. Um homem com quem estava legalmente casada, mas cuja existência até aquele momento se resumia a boatos, medos e um nome carregado de poder e mistério: Santiago Belmonte. Ela engoliu em seco antes de parar diante da imponente porta de carvalho, escuro, sentindo o estômago revirar de ansiedade. A maçaneta parecia fria como gelo em sua mão. Quando a porta foi aberta por um dos criados, o ar da biblioteca a envolveu como um véu denso. Livros ocupavam as paredes do chão ao teto e as cortinas pesadas deixavam entrar apenas a luz suficiente para destacar a silhueta de um homem alto, de costas para ela, com os olhos fixos em alguma paisagem além da janela. Os cabelos escuros e bem cuidados contrastavam com a pele clara. A postura era impecável. Se ela não soubesse da história por trás daquele encontro, diria que estava prestes a conhecer um príncipe de contos de fadas. Mas tudo o que ela sabia é que aquele era um homem que não queria ser visto. Leu com atenção o contrato? A voz dele soou baixa, firme, como se não pertencesse a alguém que estivesse em dúvida sobre qualquer coisa. Não virou-se para ela, nem mesmo ao ouvir sua presença. Sim, senhor, respondeu Letícia, com o tom mais controlado que conseguiu reunir. Então já sabe qual é o seu propósito aqui? Sim, mas não concordo. As palavras escaparam de seus lábios antes mesmo que ela pudesse ponderar. Finalmente ele se virou, mas não como nos romances. Santiago se virou com lentidão calculada, como alguém que mede o peso de cada ação. Ele usava uma máscara negra que cobria inteiramente o rosto. Uma máscara sem adornos, lisa, com apenas 2 buracos para os olhos, de onde um olhar penetrante e frio emergia. Como assim, não concorda? Ele perguntou sem elevar o tom, mas com uma autoridade que cortava o ar. Estou aqui contra a minha vontade, Letícia respondeu endireitando a postura. Mas ainda assim, é melhor estar aqui do que na presença de um pai que obrigou a própria filha a se casar com um homem que nunca viu. Santiago ergueu levemente a cabeça, como se a observasse com mais atenção. E o que esperava? Casar por amor? Não sou ingênua a tal ponto, senhor. Mas esperava ao menos, ser tratada com respeito, com um pouco mais de humanidade. Esperava que o senhor fosse mais cuidadoso com as palavras. Ele riu, mas não havia humor em seu riso. Era uma risada seca, breve, como quem zomba da própria amargura. Já vi que me casei com uma sonhadora. Amor, ele repetiu quase como se fosse uma palavra estrangeira. Amor não existe. O que existe são propósitos, e você tem o seu nesta casa. Só espero que não me traga problemas. Letícia sentiu a garganta apertar. Queria dizer tantas coisas, mas as palavras pareciam travadas, sufocadas por aquela presença tão fria e impenetrável. Não tenho intenção de trazer problemas. Mas não entendo por que usa essa máscara. Do que tem medo? Sou sua esposa. De mim, ao menos, não deveria esconder nada. Santiago ficou em silêncio por um longo momento. O ar pareceu mais denso, pesado, como se cada segundo de silêncio fosse uma camada invisível sobre os ombros de Letícia. Então ele falou: não estou escondendo nada, o que está por baixo da máscara é irrelevante para o nosso arranjo. Arranjo, Letícia repetiu em voz baixa. Essa é uma palavra interessante para um casamento. E não, se é isso que é? Ele rebateu, inclinado levemente a cabeça, os olhos ainda fixos nos dela. Seu pai precisava de dinheiro.
Eu precisava de uma esposa e de filhos, um acordo, um negócio, nada mais. Não há necessidade de complicar com emoções ou expectativas desnecessárias. Cada palavra dele era uma lâmina afiada, cravando-se no coração dela. Letícia sentiu os olhos arderem, mas não permitiu que as lágrimas caíssem. Estava determinada a manter a cabeça erguida, mesmo que por dentro estivesse desmoronando. Então é assim que você vê. Sem amor, sem compaixão, apenas um contrato comercial. Só quero saber com quem me casei. Você vai saber com o tempo. Santiago respondeu com a mesma frieza. Mas por agora, tudo o que precisa saber é que eu sei exatamente qual é o meu papel nesta relação. E espero que você compreenda o seu. As palavras finais dele foram como uma sentença, como uma porta se fechando entre eles antes mesmo que qualquer ponte pudesse ser construída. Letícia, com o coração em pedaços e o orgulho ferido, abaixou levemente a cabeça. Peço permissão para me retirar. Tá certo, Santiago disse, voltando-se de novo para a janela. Vá conhecer o restante da mansão. Ou vá para o quarto, se desejar. Às 8 será chamada para o jantar. Letícia se virou, segurando com força as próprias mãos para não demonstrar o quanto estava abalada. Caminhou até a porta, sem olhar para trás. Saía dali com a alma esmagada. Santiago havia dito com todas as letras que ela era apenas uma peça de um tabuleiro. Um meio para um fim. Um útero. Uma obrigação. Uma presença útil, mas sem valor humano. Quando a porta se fechou atrás de si, ela deixou o peso das palavras dele se abater por inteiro. Não era tão ingênua a ponto de esperar amor, mas havia esperança de, pelo menos, encontrar dignidade. Um pouco de ternura, talvez. Uma fagulha de cuidado. Mas o que encontrou foi um muro de ferro. Frio, intransponível, imune a qualquer sentimento. Um homem ferido, que agora parecia ferir os outros antes que pudesse ser ferido novamente. Letícia caminhou pela mansão em silêncio. Seus passos ecoavam pelos corredores enormes e vazios, como se fosse a única alma viva naquele castelo sombrio. E pela primeira vez ela teve medo. Não do homem mascarado que chamavam de monstro, mas de si mesma. Do que ela se tornaria, vivendo uma vida onde era vista apenas como função. E mesmo assim, algo dentro dela dizia que precisava descobrir quem era Santiago Belmonte por trás daquela máscara. Porque talvez ali houvesse algo mais que apenas um contrato. O relógio marcava exatamente 8 da noite, quando Letícia desceu as escadas da mansão, o som dos seus passos suaves ecoando pelo corredor vazio. O vestido leve que usava, em tons claros, balançava levemente a cada movimento, revelando a delicadeza que contrastava com o ambiente pesado e imponente da casa. Seus cabelos estavam presos em um coque simples, mas elegante, e o rosto, limpo, de qualquer maquiagem, refletia uma beleza serena e autêntica. Ao chegar à entrada da sala de jantar, ela parou por um instante. Seus olhos encontraram os de Santiago. Mesmo sob a máscara, havia uma intensidade naquele olhar que a fez hesitar por um segundo. Ele estava sentado à cabeceira da longa mesa, ainda com a máscara que cobria todo o rosto, como um guardião sombrio do próprio destino. Sua postura era ereta, os ombros largos. A mão esquerda repousava sobre a mesa com firmeza e controle, enquanto a outra segurava suavemente uma taça de vinho tinto. Ele a observava com atenção, como se estivesse tentando decifrar cada gesto seu, cada pequena expressão que pudesse revelar algo de sua essência. Letícia caminhou até seu lugar com passos firmes, sentando-se de forma contida e educada. O silêncio que pairava sobre a mesa era quase insuportável, cortado apenas pelo som dos talheres tocando a porcelana. No canto da sala, o mordomo permanecia estático, com as mãos cruzadas atrás das costas, atento a qualquer necessidade, embora desconfortável com a tensão palpável no ar. Santiago, por mais que tentasse manter a frieza habitual, não pôde deixar de notar algo. Letícia não era apenas bonita, ela era verdadeira. Sua beleza não vinha de roupas luxuosas ou adornos caros, mas de uma tranquilidade e leveza que contrastavam com tudo que ele conhecia. Ele pensou por um instante em Jéssica, sua antiga pretendente e meia-irmã de Letícia.
Jéssica era o retrato da sofisticação e vaidade. Letícia, por outro lado, parecia uma brisa suave em meio a um mundo repleto de máscaras e interesses. Foi Letícia quem quebrou o silêncio. Sua voz era baixa, mas firme. O senhor já pensou em procurar um especialista em cirurgia plástica? É tão jovem, poderia viver uma vida normal sem essa máscara. O silêncio foi rompido como um copo de cristal ao chão. O mordomo engoliu seco e arregalou os olhos, ciente da delicadeza do assunto. Santiago moveu-se levemente na cadeira, os dedos apertando a taça com mais força. Por um momento, seus ombros pareceram pesar 1 tonelada. Ele havia ouvido aquela pergunta tantas vezes antes. De médicos, de curiosos, de conselheiros bem-intencionados. A resposta sempre fora a mesma. Dor, frustração, limites. Senhora Letícia, ele respondeu, com a voz grave e controlada, há coisas nesta casa que você ainda não sabe, mas vou lhe dar um desconto desta vez. Não gosto que fale sobre a minha deformidade. Não gosto que questionem minhas decisões. O ar ficou denso. Letícia ergueu o rosto, os olhos semicerrados. Como se já não bastasse eu ter sido forçada a me casar com o senhor, assinar um contrato desumano, no qual preciso pedir permissão até para sair. Agora não posso nem expressar a minha opinião. Sua voz, antes serena, agora ganhava um tom de indignação que fazia ecoar nas paredes da mansão. Santiago manteve-se em silêncio por alguns segundos, mas era evidente que a tensão lhe corroía por dentro. Seu pai foi pago para seguir as regras do contrato. Isso aqui não é um conto de fadas, ele retrucou com frieza. Letícia abaixou ligeiramente o queixo, o olhar firme cravado nele. Acha que pode comprar as pessoas, Sr. Belmonte? As palavras cortaram o ar como navalhas. Eu não compro pessoas. Compro soluções. Fiz um acordo com seu pai. Ela se inclinou ligeiramente à frente, os olhos agora vibrando em desafio. Meu pai pode ter tirado proveito de tudo isso, mas o senhor parece se esquecer que fui forçada. E vou deixar uma coisa clara. Não sou um objeto. Não sou uma boneca que o senhor e meu pai podem manipular ao bel prazer. Meu pai me usou a vida inteira desde que se casou com minha madrasta. Só se lembrou que tinha uma filha quando viu a oportunidade de lucrar com isso. E agora eu tenho um marido que acredita que pode me manter em silêncio. Mas está enganado. Senhor Belmonte, está muito enganado. As palavras dela não eram apenas palavras. Eram espinhos, verdades que sangravam. Os olhos de Letícia, verdes como esmeraldas molhadas, estavam cheios de lágrimas, mas não havia fraqueza neles. Havia dor, sim, mas uma dor transformada em força. Santiago, pela primeira vez em muito tempo, ficou sem resposta. Algo dentro dele vacilou. Atrás da máscara, seus olhos escureceram, não de raiva, mas de reflexão. Pela primeira vez, ele percebeu que a mulher diante dele também carregava uma cicatriz. Não visível como a dele, mas profunda, na alma, no coração, em cada gesto e palavra. Ele respirou fundo. Tá certo, senhora Letícia. E o que me sugere? Ela olhou para ele com a firmeza de quem está decidida a lutar. Que me deixe fazer parte da sua vida. Que sejamos um casal normal. Eu entendo que entre nós não há amor, mas pode haver respeito. Pode haver consideração. Naquele instante, uma rachadura se formou na muralha que Santiago havia construído ao redor de si. Ele percebeu, mesmo sem querer, que a mulher sentada diante dele era muito mais do que uma esposa por contrato. Era alguém que, mesmo ferida, se mantinha de pé. Que, mesmo humilhada, mantinha sua dignidade. E que, por mais que ele tentasse controlar tudo, não conseguiria conter a tempestade de emoções que aquela mulher era capaz de despertar. A sala voltou ao silêncio. Mas desta vez era um silêncio diferente, cheio de possibilidades, de tensões não resolvidas, de promessas não ditas. Santiago não disse mais nada, mas dentro dele algo havia mudado, e Letícia sabia disso. Ela sabia que, aos poucos, estava conseguindo se fazer ouvir, mesmo atrás da máscara que ele insistia em usar. A mansão Belmonte, embora grandiosa, era um palácio de silêncios.
Seus corredores ecoavam com os passos solitários de Letícia, como se as paredes sussurrassem histórias antigas de solidão, poder e segredos, enterrados sob o mármore frio. Cada escultura parecendo observá-la com olhos julgadores. Os quadros nas paredes, contando histórias de gerações passadas, todas elas, de alguma forma, aprisionadas por uma herança de rigidez e regras. O mobiliário caro, reluzente, intocado, mais parecia parte de um cenário de teatro do que de uma casa viva. Letícia seguiu pelo corredor em direção ao seu quarto, o coração pulsando um compasso incerto, uma mistura de inquietação e dúvida. O jantar com Santiago havia terminado, mas suas palavras ainda ecoavam na mente dela. A forma como ele escutou, como se algo dentro dele finalmente tivesse cedido. Algo novo estava nascendo ali. Ao entrar no quarto, foi tomada por uma estranha antecipação. A cama king size, com lençóis brancos de cetim e dossel ornamentado, parecia majestosa demais para alguém que sempre viveu com simplicidade. Seu coração se acelerava com a lembrança. Santiago havia dito que ela merecia participar da vida dele como uma esposa de verdade. Mas o que exatamente aquilo significava? Letícia não tinha respostas. Sentia-se vulnerável, lançada em um território desconhecido. Ela nunca havia estado com um homem. Nunca fora tocada com ternura. Tudo aquilo era novo, assustador e, de certo modo, intrigante. Foi então que escutou batidas suaves na porta. Seu corpo congelou. O coração pulou para a garganta. Mas não era ele. Uma empregada surgiu carregando um carrinho de prata. Pediu licença com voz neutra e empurrou para dentro um balde com gelo e champanhe, uma bandeja com morangos, pequenos quitutes e um vaso com rosas vermelhas intensas. Letícia ficou paralisada, confusa. Aquilo parecia saído de um romance, não de um contrato frio. O gesto a desarmou. Não era apenas cortesia, era um símbolo. Um gesto sutil de Santiago que dizia mais do que palavras. Ela o havia tocado de alguma forma. Teria mesmo Santiago escutado seu apelo para viverem como um casal normal? Poucos minutos depois, novas batidas, mais intensas. O coração de Letícia quase escapou do peito. Ela sabia que agora era ele. Quando abriu a porta, lá estava Santiago. Ele trajava uma camisa branca entreaberta, revelando parte do peitoral firme. Os cabelos ainda úmidos, como se tivesse acabado de sair do banho. O perfume amadeirado, masculino e marcante se espalhou no ambiente como uma névoa sedutora. A máscara permanecia ali, rígida, mas a presença dele era crua, real, quase palpável. Letícia recuou um passo, não por medo, mas por algo novo e desconhecido que ardia dentro dela. Santiago caminhou para dentro do quarto, observando-a intensamente. Seus olhos, o único pedaço do rosto visível, diziam tudo. Havia dúvida, curiosidade e um toque de vulnerabilidade. Então, senhora Belmonte, está feliz por estar casada com um homem tão poderoso? Ou também me considera um monstro? Perguntou com uma ironia que escondia um medo real. Letícia o encarou. Havia sinceridade nos olhos dela. Senhor Belmonte, sua deformidade não me assusta. A sua aparência não me interessa. Santiago sorriu de lado, um riso amargo. É porque ainda não me viu sem a máscara. O lado esquerdo do meu rosto está destruído. Você com certeza se assustaria. Letícia respirou fundo. Aquele era o momento. Engano seu. Vivia enclausurada em outra prisão, a da mansão Botelho. Nunca saí de lá, mas o que vivi dentro daqueles muros me ensinou a não temer nada. Ela sorriu. Um sorriso triste, frágil, e Santiago finalmente a enxergou por completo. Ela era uma sobrevivente, como ele. Uma mulher que, apesar da juventude, carregava uma dor antiga. Letícia não era mimada nem fraca. Era alguém que resistiu, que suportou, que aprendeu a esconder o sofrimento com silêncio. Santiago se sentiu pequeno diante da força daquela mulher. Sentiu culpa, pena e respeito. Pela primeira vez em muito tempo, uma parte do seu coração endurecido cedeu. Quero que confie em mim. Sou sua esposa
e estou preparada para ver o que há por trás dessa máscara, disse Letícia, aproximando-se devagar. Santiago ficou imóvel. Por dentro era uma tempestade, mas não recuou. Deixou que ela o tocasse. As mãos delicadas de Letícia subiram até o rosto dele. Ela tocou a máscara com cuidado, como se não estivesse apenas retirando algo físico, mas rompendo uma barreira entre eles. Quando a máscara caiu, o tempo pareceu parar. Letícia olhou diretamente para o rosto marcado de Santiago. A cicatriz que o afastou de todos, que fez dele uma sombra do homem que foi, agora estava exposta diante dela. E com um gesto suave, ela acariciou a pele marcada com os dedos. Santiago sentiu a lágrima escapar. Era como se, naquele gesto, Letícia tivesse dito o que nenhuma outra jamais dissera. Você ainda é humano. Você ainda merece amor. Ela limpou a lágrima dele com um toque gentil. Você não é um monstro, sussurrou. E naquele momento algo profundo e transformador aconteceu. A noite seguiu sem pressa, não como a consumação de um contrato, mas como o nascimento de um vínculo. Eles conversaram, riram. Santiago contou sobre o acidente, sobre o abandono. Letícia falou da madrasta cruel, do pai ausente. Ambos, de maneiras diferentes, haviam sido descartados pelo mundo. E ali, entre lençóis de cetim e copos de champanhe, começaram a construir algo que jamais imaginaram. Não era amor ainda, mas era o primeiro tijolo, o primeiro passo, a semente, de algo verdadeiro. E quando o sono chegou, adormeceram lado a lado. Pela primeira vez, Santiago dormiu em paz. E Letícia sentiu que talvez, só talvez, o futuro não fosse mais uma prisão. Os dias que se seguiram ao primeiro encontro íntimo entre Santiago e Letícia foram marcados por uma transformação silenciosa, mas poderosa, dentro da mansão Belmonte. O que antes era um lar frio, de paredes imponentes e silêncio opressor, começava a ganhar vida com pequenos gestos, palavras trocadas em confidência e olhares que falavam mais do que frases inteiras. Santiago, ainda envolto em sua máscara, seguia com a rigidez de sempre nas reuniões com acionistas, na condução dos negócios, nas decisões que moldavam o império da família Belmonte. Mas quando saía daquela sala de reuniões, seus olhos ganhavam um brilho novo, um brilho que vinha da presença constante de Letícia. Que ela não era apenas sua esposa, ela estava se tornando a mulher que o mundo dizia que ele nunca teria. Letícia, por sua vez, se tornava a senhora Belmonte com uma dignidade silenciosa, mas inabalável. Caminhava pelos corredores com a cabeça erguida, mesmo sabendo que muitos olhares a julgavam, que muitos cochichos sussurravam que ela era apenas mais uma mulher interessada no sobrenome, no dinheiro, no prestígio. Ela ouvia sim, mas ignorava, porque havia algo dentro dela que nenhum daqueles olhares conseguiria entender. Ela havia enxergado Santiago, não o nome, não o poder, não a fortuna. Ela havia visto o homem, o ser humano marcado por uma tragédia e por uma vida de rejeições. E isso bastava. Era uma manhã de céu nublado, os ventos agitando as cortinas pesadas da mansão, quando Letícia se aproximava da ala leste, onde ficava a temida sala de reuniões. Santiago estava lá dentro, em mais uma reunião com os acionistas do Grupo Belmonte, homens mais velhos, em sua maioria, tradicionalistas e frios, muitos deles herdeiros e empresários que tinham interesses próprios bem acima da lealdade à família. Letícia parou diante da porta fechada, pensativa, quando vozes alteradas a fizeram recuar um passo. Isso é uma farsa, dizia uma voz áspera e autoritária. Esse casamento foi um golpe bem arquitetado. Aquele homem está cego. A mulher é uma aproveitadora. Só está interessada nos bilhões da família Belmonte. Vamos deixar que ela ponha as mãos em tudo? Em nome de quê? De um romance de conto de fadas? Francamente, se quem em sã consciência se casaria com um homem deformado, a não ser por dinheiro, o mundo pareceu parar. As palavras atingiram Letícia como navalhas. Por um instante, ela sentiu o sangue gelar, os olhos marejarem. Não pela acusação contra ela. Essa ela esperava e de certa forma já suportava, mas por Santiago. A crueldade escondida atrás das paredes daquela sala, dita com tanta naturalidade, feria fundo.
Eles não o enxergavam. Não viam o homem forte, inteligente, sensível que ela estava conhecendo. Só viam a deformidade. Só viam o trauma. Só viam o monstro. E naquele instante algo dentro de Letícia se rompeu. A menina frágil, criada sob repressão e medo, cedeu lugar à mulher que se erguia por convicção. A mulher que escolhera enfrentar tudo para proteger aquele que agora era seu. Esposo! Com passos firmes, ela aproximou-se da porta e, sem hesitar, empurrou as grandes folhas de madeira com um gesto decidido. A sala inteira silenciou, como se o tempo tivesse congelado. Os homens ao redor da mesa longa, cercada de pastas, contratos e taças de cristal, voltaram os olhares para a jovem que acabava de invadir aquele santuário de poder e arrogância. Santiago, sentado à cabeceira, empalideceu ao vê-la ali. Seus olhos tentaram alertá-la, pedir que se retirasse, que não se colocasse naquela situação. Mas Letícia já não podia ser contida. Ela deu alguns passos para dentro, encarando um por um, até parar ao lado de Santiago. Seus olhos estavam firmes, intensos, e sua voz, quando falou, não tremia. Com licença, senhores, eu ouvi cada palavra dita aqui. Alguns se remexeram nas cadeiras. Um deles pigarreou, tentando disfarçar a tensão. Talvez eu esteja aqui há pouco tempo. Talvez ainda não tenha sido oficialmente apresentada a todos vocês como a senhora Belmonte. Mas, ao contrário do que dizem, não sou uma oportunista. Não sou uma farsa. Sou uma mulher. Uma mulher que aprendeu a enxergar o valor real das pessoas. Ela virou-se para Santiago, pousando a mão sobre o ombro dele. Esse homem ao meu lado é mais íntegro, mais forte e mais humano do que todos vocês juntos. Vocês o julgam pela aparência. Eu o conheço pelo coração, e não é a fortuna que me prende a ele. É a coragem que ele teve de continuar vivendo, mesmo quando foi abandonado por todos vocês. Inclusive por aquela que o prometeu amor eterno e fugiu diante da primeira cicatriz. Silêncio. Vocês falam de bilhões, de ações, de reputação. Eu falo de dignidade, de respeito, de amor. E se alguém aqui se sente ameaçado por minha presença, então talvez o problema não esteja em mim, mas no medo que tem de perder o controle de algo que nunca souberam valorizar. A verdade. A tensão era palpável. Um dos acionistas, visivelmente constrangido, baixou os olhos. Outro tossiu incômodo. Santiago, ainda surpreso, não conseguia falar. Mas por dentro, sentia algo se agitando. Algo que ele achava ter perdido havia anos. Orgulho. Orgulho daquela mulher ao seu lado. Orgulho de, pela primeira vez, não estar sozinho. Letícia respirou fundo. Deu meia volta e caminhou em direção à porta. Mas antes de sair, virou-se mais uma vez. Se é com jogos de poder que vocês jogam, saibam que agora Santiago tem ao lado dele alguém que não joga. Alguém que luta e que não se cala. E saiu. Naquele instante, a senhora Belmonte deixava de ser apenas um título. Tornava-se presença, força. E um novo capítulo estava prestes a começar. Letícia já havia dado as costas àquela sala repleta de olhares hostis, sentindo o peso da própria coragem pulsar em cada célula do seu corpo. O coração acelerado, o peito arfando, as mãos ainda cerradas de raiva e determinação. Ela caminhava com passos firmes em direção à saída, pronta para deixar aquela tempestade para trás, quando de repente uma voz ecoou atrás dela. Uma voz firme, grave, decidida. Uma voz que ela reconheceria em qualquer lugar do mundo. Letícia, volte aqui. Ela parou. O tempo pareceu congelar por um instante. O silêncio era absoluto. Todos os olhares se voltaram para Santiago, aquele homem que durante anos viveu à sombra da própria dor, escondido por uma máscara, escondido de si mesmo. Mas ali, diante de todos os que um dia o julgaram, o subestimaram, o descartaram, Santiago se ergueu, lentamente, como se rompesse, junto com aquele gesto, as correntes que o prendiam há tantos anos. Letícia virou-se, seu olhar encontrando o dele, e naquele momento, ela soube. Alguma coisa muito maior estava prestes a acontecer. Santiago respirou fundo,
mantendo os ombros retos, o olhar altivo. A máscara ainda cobria parte do rosto, mas a sua voz era mais reveladora do que qualquer feição. Nosso casamento. Começou ele, fazendo uma breve pausa, enquanto encarava os acionistas à sua frente. Começou sim, com um contrato. Não nego. Foi uma imposição. Uma exigência fria de um testamento ainda mais cruel. Mas o que nasceu dessa união não tem nada de contrato. O que temos hoje é real, verdadeiro. E quem ousar duvidar disso, duvida da minha palavra. E eu exijo respeito. Um burburinho tímido surgiu entre os presentes, mas ninguém teve coragem de interrompê-lo. Essa mulher que vocês estão vendo, que muitos aqui ousaram chamar de interesseira, é minha esposa, Letícia Belmonte. E saibam, senhores, que foi ela quem me ensinou a enxergar além das aparências. Ela me olhou sem medo, me tocou sem repulsa, me ouviu sem preconceito. Enquanto o mundo inteiro me tratava como um monstro, ela viu o homem por trás da cicatriz. Enquanto vocês calculavam números, ela cuidava das minhas feridas invisíveis. Enquanto vocês duvidavam do seu caráter, ela provava sua verdade com gestos que vocês jamais seriam capazes de compreender. Santiago virou-se ligeiramente, seu olhar repousando sobre Letícia com uma ternura que desarmava. Letícia não está ao meu lado por conveniência. Ela está porque escolheu ficar. Porque viu em mim algo que nem eu acreditava mais que existia. E por isso afirmo diante de todos, ela é mais íntegra e honesta que muitos dos senhores aqui presentes. E o nosso casamento talvez seja mais verdadeiro que muitos casamentos ditos respeitáveis dessa sala. Não foi baseado em aparências, nem em status, nem em acordos sociais. Foi construído na dor, na superação e principalmente, na verdade, ele se voltou novamente para os conselheiros agora com a postura imponente de quem comanda um império. Meu pai me impôs uma condição absurda para que eu pudesse manter o controle da fortuna dos Belmonte, que eu me casasse e tivesse um herdeiro. Pois bem, senhores, a primeira parte já foi cumprida. E não apenas antes dos meus 35 anos, mas com dignidade, com sentimento, com honra. E é por isso que, lamentavelmente para aqueles que torciam contra mim, informo que a presidência da fortuna dos Belmonte continuará em minhas mãos. Quer vocês queiram, ou não. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. E mais do que isso, Santiago concluiu agora com uma serenidade firme na voz. Nunca estive tão forte quanto agora. Porque ao meu lado não está apenas uma esposa. Está uma mulher digna, uma parceira, uma aliada. Que juntos, senhores, nós somos mais potentes do que qualquer plano de sucessão ou aliança mercadológica. A era Belmonte está apenas começando e ela começa com Letícia ao meu lado. Houve um breve segundo em que tudo pareceu suspenso no char. Alguns conselheiros desviaram o olhar, outros permaneceram imóveis, incapazes de responder. Mas o mais impressionante foi o que veio em seguida. Santiago estendeu a mão em direção a Letícia. Ela ainda imóvel, com os olhos marejados, hesitou por um instante. Mas então, guiada por aquele sentimento que já não podia mais negar, ela caminhou de volta, lentamente, segura. E quando sua mão tocou a dele, não havia mais dúvidas. Naquele instante, dois mundos se uniram. E todos os que presenciaram aquela cena, gostassem ou não, sabiam que estavam diante de algo que nenhum testamento, cláusula ou fortuna poderia forjar: o nascimento de um amor real. E a afirmação definitiva de que Letícia Belmonte não era apenas um nome no papel, mas uma força que mudaria para sempre o destino dos Belmonte. Os dias haviam transformado a mansão Belmonte. Onde antes reinava o silêncio cortante, o peso das regras e o ar sufocante do orgulho ferido, agora se espalhava um calor sutil, quase invisível, mas impossível de ignorar. Os corredores já não pareciam frios ou impessoais. Algo neles mudara, como se as paredes ecoassem risos, segredos partilhados em sussurros e uma nova esperança silenciosa que se enraizava em cada canto. Letícia estava ali, como de costume, sem luxo, sem artifícios. Vestia um vestido simples de algodão, o cabelo preso em um coque solto
E no avental florido, marcas de farinha e massa crua denunciavam sua recente aventura culinária. Ria com a cozinheira, os dois rostos iluminados pela cumplicidade de quem divide não apenas tarefas, mas o prazer dos pequenos momentos. Ela mexia uma tigela com a massa de um bolo de cenoura como se estivesse preparando algo muito mais valioso do que uma simples sobremesa. Talvez estivesse mesmo. O carinho nos gestos, a leveza na risada, o jeito como sujava o rosto com farinha e ria de si mesma. Tudo nela exalava verdade. Tudo nela gritava vida. Santiago estava ali, parado, silencioso, apoiado no batente da porta. Não foi notado por ela e nem quis ser. Ele apenas a observava, como se visse pela primeira vez algo que já estava diante de seus olhos há muito tempo. Aquela mulher que um dia chegou de forma abrupta, trazida por um contrato frio e calculado, agora fazia parte daquela casa, como se tivesse nascido ali. Os empregados, antes reservados e desconfiados, não apenas aceitavam Letícia, agora a admiravam, riam com ela, a protegiam. Ela conquistara todos, sem esforço, com sua doçura, humildade e coragem. E Santiago, ele estava mudo, imóvel. Mas dentro dele, algo gritava: orgulho. Sim, era isso que sentia. Um orgulho genuíno e admiração, ardente, que brotava da alma e subia como fogo até o peito. Ele se lembrou do dia em que ela chegou, com seus olhos grandes e sinceros, a ousadia de quem não se intimidava com sua máscara, com sua cicatriz ou com sua frieza. Ele se lembrou de quando ela sugeriu, ainda nos primeiros dias, que ele procurasse um cirurgião plástico. Como ele a tratou com frieza, com desprezo, como ele fechou aquela porta na cara dela, figurativamente e literalmente. Mas Letícia não desistiu, não insistiu, não forçou, apenas aceitou. Aceitou o homem com máscara, o homem com cicatriz, o homem ferido. E isso o transformou. Foi ali, naquele instante, observando-a com o rosto sujo de farinha e o riso leve escapando, pelos lábios que Santiago soube. Por ela, ele tentaria mais uma vez. A noite caiu sobre a mansão com uma serenidade diferente. O jantar foi tranquilo, os risos discretos e os olhares trocados cheios de ternura. O casal subiu juntos para o quarto, um ritual que se tornara natural nos últimos tempos. Lá o ambiente era íntimo, aquecido por uma leveza quase mágica. Letícia já estava sentada na cama, escovando os cabelos enquanto o som distante dos grilos preenchia o silêncio. Santiago sentou-se ao lado dela. Segurou sua mão com firmeza, mas com delicadeza. Seus olhos procuraram os dela. Letícia, eu vou tentar novamente, ela parou. Ficou imóvel por um instante, encarando-o sem entender exatamente aonde ele queria chegar. Você me fez tomar essa decisão. E mesmo que eu me frustre novamente com um resultado negativo, eu vou tentar. Por você, por nós. Eu vou tentar. Tirar essa cicatriz do meu rosto. Letícia arregalou os olhos. Um sorriso se abriu em seus lábios como um amanhecer. Ela não esperava aquilo. Já havia aceitado em seu coração que ele talvez jamais mudasse fisicamente. E estava tudo bem. Ela o amava assim. Mas aquela decisão significava mais do que uma cirurgia. Significava esperança. Significava confiança. E acima de tudo, amor. Ela saltou da cama, correu até a escrivaninha e puxou seu laptop, que abriu com agilidade. Em poucos segundos, uma página de pesquisa apareceu na tela. Letícia já havia feito o trabalho, já havia procurado, estudado, analisado. Estava lá. O nome de um dos melhores cirurgiões plásticos do país, um especialista em casos extremos, alguém que já havia transformado vidas que pareciam irrecuperáveis. Santiago se aproximou e leu em silêncio. Depois, com um sorriso, de canto perguntou: "Ah, então você andou pesquisando?" Letícia sorriu envergonhada como uma menina pega em flagrante. "Tá, sim. Eu pesquisei porque me preocupo com você. Eu aceito você de qualquer forma, Santiago, com ou sem cicatriz. Mas você merece viver uma vida normal. Você merece ser livre disso." Ele fechou o laptop com delicadeza. A abraçou. E naquele momento,
O toque deles já não era apenas afeto, era entrega, era verdade. Santiago sentiu que não podia mais esconder o que ardia dentro dele, o que o transformava a cada dia, silenciosamente. Letícia. Ele sussurrou em seu ouvido com a voz mais baixa e mais sincera que já usara. Chegou a hora de eu te dizer o que venho sentindo. Já faz tempo. Ela ergueu o rosto, os olhos brilhando. Eu te amo. O sol da manhã invadia com timidez o quarto do hospital, atravessando as persianas e tingindo de dourado o ambiente silencioso. O som dos aparelhos soava ritmado, quase como uma batida de coração que não era apenas de Santiago, mas também de Letícia, que permanecia ao seu lado desde o primeiro instante, como uma sentinela incansável. O rosto dele ainda estava completamente envolto por ataduras espessas, vestígios da cirurgia complexa e delicada pela qual havia passado dias antes. A recuperação estava sendo meticulosa, sob os cuidados do melhor cirurgião plástico do país, um especialista em reconstrução facial, de casos considerados impossíveis. Mas mesmo com todos os prognósticos favoráveis, o silêncio era pesado, o silêncio que antecede o desconhecido. Letícia segurava a mão dele com firmeza, o polegar, acariciando o dorso da mão do marido, como quem desenha coragem sobre a pele. Ela não havia dormido direito desde o dia do procedimento. Havia ficado no quarto ao lado da poltrona hospitalar, vigiando cada respiração, cada gesto de desconforto. Não era apenas o resultado estético que a preocupava, era o psicológico. Santiago já havia passado por isso antes. Tentativas, frustradas, cirurgias que prometiam milagres e entregavam mais dor, mais decepção, mais isolamento. Mas desta vez, havia esperança, havia amor. A porta se abriu devagar. O doutor cirurgião entrou acompanhado por 2 assistentes. O jaleco impecavelmente branco contrastava com o semblante cansado, porém otimista. Ele carregava nas mãos a confiança de anos de experiência e, no olhar, a sensibilidade de quem entende o peso emocional que aquele momento carrega para um paciente como Santiago. Bom dia, senhor e senhora Belmonte, disse ele, com um tom calmo, mas solene. Chegou o momento. Estão prontos? Letícia respondeu antes mesmo de pensar. Sua voz era firme como uma âncora em mar revolto. Sim, doutor. Estamos prontos, seja qual for o resultado. Santiago apenas assentiu. Seus olhos ainda visíveis, entre as ataduras, estavam cheios de incertezas. O medo não era por si só, mas pelo que poderia causar em Letícia. Ele havia se acostumado com o espelho cruel que o rejeitava há anos. Mas ela não merecia mais uma frustração. Mas então Letícia apertou sua mão com mais força, virou-se para ele e disse, com os olhos marejados, mas o sorriso mais sincero que ele já tinha visto. Tudo bem, meu amor, vai dar certo. Eu sinto, mas se não der tudo bem também. Ainda teremos um ao outro, e isso já é mais do que eu poderia sonhar um dia. Santiago respirou fundo. Aquela era a força que ele precisava. E quando o doutor se aproximou com as mãos enluvadas, silenciosamente iniciando o processo de remoção das ataduras, o tempo pareceu parar. Uma a uma, camada por camada, o passado de dor, de vergonha e de isolamento ia sendo arrancado junto com os curativos. A pele, antes marcada por cicatrizes profundas e irregulares, agora surgia com uma suavidade surpreendente. A tensão no ar podia ser cortada com uma navalha, até que restou apenas uma última faixa. O médico hesitou por um segundo, como se também precisasse respirar antes de concluir. Com um gesto firme, ele retirou o último pedaço de gaze. Letícia levou as mãos à boca. Seus olhos imediatamente se encheram de lágrimas. Mas não eram lágrimas de tristeza. Era um choro vindo do fundo da alma, de um lugar onde moram os milagres. Santiago, desconcertado, achava que talvez fossem lágrimas de decepção. Ele ainda não havia sentido seu rosto. Ainda não sabia o que o espelho revelaria. Ainda não compreendia a extensão daquilo que havia acontecido. Mas Letícia não disse nada. Simplesmente correu até a mesa ao lado e pegou o espelho. Caminhou até ele tremendo e o posicionou diante de seu rosto. Santiago viu
No reflexo não havia deformidade, não havia dor, não havia passado. Apenas o homem que ele foi antes de tudo, antes do acidente, antes da máscara, antes da rejeição. Era ele, inteiro, restaurado. A cicatriz havia desaparecido quase por completo, as assimetrias haviam sido corrigidas com maestria. Era um rosto forte, másculo, com traços marcantes, e uma beleza que ele mesmo não se lembrava de possuir. Era como se o tempo tivesse sido gentil, ou como se Deus houvesse dado a ele uma nova chance. As lágrimas vieram com força, sem controle. Santiago caiu em prantos. Letícia ajoelhou-se diante dele, o rosto colado ao seu, abraçando-o como quem segura o mundo com os braços. Eles choravam juntos, não pelo que viam, mas pelo que sentiam, pela liberdade que aquele rosto novo representava, pela cura que não era apenas física, mas emocional. Santiago finalmente falou. Sua voz saiu baixa, rouca, mas carregada de verdade. Foi por você, Letícia. Você me salvou. Ela apenas sorriu, entre as lágrimas, e disse: E você me deu algo ainda maior, Santiago. Você me ensinou que o amor pode reconstruir até o que parece impossível. Ali, naquele quarto de hospital, em meio a lágrimas, sorrisos e curativos, nasceu um novo capítulo para os dois. Um capítulo sem máscaras, sem contratos, sem cicatrizes. Apenas amor, verdadeiro, profundo e finalmente livre. A noite caiu como um véu de estrelas sobre a cidade, mas era na colina, onde a mansão Belmonte se erguia com imponência, que os olhos mais atentos estavam voltados. As luzes que vinham de suas janelas se espalhavam pelo jardim, como se o próprio céu tivesse descido para participar da festa. A fachada imponente, por anos temida e chamada de a morada do monstro, agora irradiava uma nova energia, uma aura de renascimento. A transformação não era apenas estética, era simbólica. O lugar onde antes habitava a solidão e o preconceito, agora pulsava com música, alegria e um brilho que vinha de dentro. Os empregados se movimentavam com elegância, vestindo uniformes impecáveis, recepcionando os convidados com sorrisos polidos e olhares atentos. Os seguranças mantinham a ordem com discrição, enquanto garçons deslizavam pelo salão com bandejas de champanhe e canapés sofisticados. O evento estava à altura de um retorno triunfal, mas não era apenas uma festa qualquer. Era a noite da revelação. A noite em que Santiago Belmonte deixaria de ser lembrado como o homem escondido por trás de uma máscara e se apresentaria ao mundo com seu novo rosto, seu novo destino. E ao lado da mulher que desafiou tudo e todos para amá-lo. No interior da mansão, os convidados circulavam em grupos trocando elogios, taças e expectativas. As conversas giravam em torno da figura misteriosa que seria apresentada. Havia especulações, apostas veladas, mas ninguém esperava o que estava por vir. A lenda que outrora inspirava medo, agora era envolta em curiosidade e fascínio. Letícia, por sua vez, estava no andar superior com Santiago. Ela o ajudava com os últimos ajustes no terno perfeitamente cortado sob medida, os dedos acariciando o colarinho com delicadeza. Santiago respirava fundo, sentindo o coração acelerado, não pela vaidade, mas pelo simbolismo. Ele não estava apenas se mostrando ao mundo, estava mostrando que venceu, que não era mais um prisioneiro da própria pele. "Está pronto?" Letícia perguntou, olhando nos olhos dele com ternura e firmeza. "Só porque você está ao meu lado", respondeu, Santiago segurando a mão dela. "Só por isso." E então, do salão principal, o mestre de cerimônias anunciou com voz firme: "Senhoras e senhores, peço a atenção de todos. É com grande honra que apresentamos esta noite Santiago Belmonte e sua esposa, Letícia Belmonte." Os olhares se voltaram para o topo da escadaria principal. Um silêncio respeitoso se instaurou por um breve instante, como se o próprio tempo prendesse a respiração. E foi então que os dois surgiram. De mãos dadas, Santiago e Letícia desceram os primeiros degraus irradiando uma beleza e uma presença que cortaram o salão como uma lâmina de luz. O terno negro ressaltava os traços perfeitos e marcantes de Santiago.
agora completamente livre das cicatrizes que o condenaram ao ostracismo. Seu rosto era um quadro renascentista, simétrico, forte, sedutor. E ao seu lado, Letícia, com um vestido deslumbrante que parecia ter sido desenhado pelos deuses, era a imagem do amor que supera tudo. Os aplausos ecoaram imediatamente. Uma salva de palmas emocionada, seguida por suspiros, cochichos e olhares de puro deslumbramento. Vozes se erguiam em sussurros quase reverentes. Meu Deus, que homem lindo! Eu nunca vi tanta beleza junta. Eles formam um casal de cinema. Mas nem todos compartilhavam da mesma emoção. No fundo do salão, em um canto estrategicamente sombrio e afastado da luz dos holofotes, 3 rostos contrastavam com a euforia geral. Álvaro, Marta e Jéssica observavam com semblantes sombrios. Álvaro parecia abatido, envelhecido, como alguém que havia perdido mais do que bens, havia perdido o controle sobre a própria vida. Sua empresa havia falido dias antes. Os milhões que embolsara ao vender Letícia, como uma moeda de troca, já haviam evaporado, drenados por anos de vida luxuosa ao lado de Marta e Jéssica, que consumiam como se o dinheiro nunca fosse acabar. Os procedimentos estéticos, as viagens, as roupas de grife, tudo havia sido mantido às custas da dignidade de Letícia. E agora, com a falência escancarada nos jornais econômicos e sem mais recursos, Álvaro sentia o peso de suas escolhas. Os olhos dele estavam fixos em Santiago, agora belo, admirado, respeitado. O homem que ele achava ter enganado, humilhado, derrotado. Ironia cruel. O monstro que ele desprezava era agora um dos homens mais desejados da alta sociedade, enquanto ele próprio tornava-se um espectro decadente à margem do poder. Jéssica, por sua vez, mal conseguia esconder o arrependimento que corroía seu interior. Ela, que um dia desprezou Santiago, agora o olhava como quem contempla um troféu perdido. O rosto dela, apesar dos preenchimentos e retoques recentes, exibia um traço inconfundível de frustração. Afinal, não fazia muito tempo que seu nome havia estourado nas redes sociais em um escândalo com um milionário casado. Fotografada por paparazzi em uma situação comprometedora, Jéssica foi exposta, humilhada e rejeitada pelo mesmo círculo social que agora a ignorava. Aquela notoriedade a tornou tóxica. Ninguém da elite queria se associar a ela. E pensar que meses antes, Jéssica acreditava que poderia usar Letícia como um trampolim, que poderia manipular tudo a seu favor. Agora, ela era apenas uma sombra amargurada observando a irmã triunfar. Uma irmã que, com coragem, amor e dignidade, havia conquistado o coração e a lealdade de um dos homens mais poderosos do país. Jéssica sabia, no fundo, que não servia nem mais como moeda de troca para seu pai. E isso doía, mais do que qualquer rejeição. Doía porque era definitivo. Marta mantinha o queixo erguido, como quem tenta manter a pose, mas os olhos traíam sua insegurança. A inveja era uma ferida, aberta. Ver Letícia recebida com tanto carinho, ver Santiago deslumbrante e reverenciado, era como um tapa em sua vaidade. Ela, que sempre a considerou inferior, um degrau a ser pisado, agora era ela quem estava no chão. E Letícia, lá no topo, literalmente, brilhava como uma rainha. Enquanto isso, Santiago e Letícia cruzavam o salão sob aplausos, não como celebridades, mas como sobreviventes, como 2 corações que venceram a dor, a rejeição, a traição. Cada passo de Santiago era uma declaração de liberdade. Cada olhar de Letícia para ele era uma jura silenciosa de amor eterno. E mesmo que a noite estivesse apenas começando, uma coisa era certa. Aquele momento jamais seria esquecido. A mansão do monstro deformado havia morrido para sempre. Em seu lugar, erguia-se agora o palácio do amor vitorioso. O sol brilhava em seu esplendor máximo sobre o Miracle Garden, em Dubai, como se até o céu quisesse celebrar o desfecho de uma história marcada por dor, superação, renascimento e amor verdadeiro. As flores, milhares delas de todas as cores e formatos, pareciam dançar ao vento, prestando uma homenagem silenciosa
aquela família que agora caminhava entre elas, como se pertencessem à própria paisagem encantada daquele paraíso floral. Letícia, com um vestido leve e esvoaçante, sorria com os olhos marejados ao lado de Santiago, que segurava com firmeza e carinho a mão da mulher que transformou sua alma. Entre eles, 2 pequenos anjos. Um casal de gêmeos, os herdeiros legítimos dos Belmonte, correndo entre os canteiros como se já pertencessem ao mundo da beleza e do extraordinário. Letícia abaixou-se, pegando uma das crianças no colo, enquanto Santiago ergueu o outro com facilidade, girando-o no ar entre risos e gritos de felicidade. Aquela era a cena que os fotógrafos, estrategicamente posicionados à distância, capturavam com flashes incessantes. Era o retrato da felicidade verdadeira. Os jornais e revistas do mundo todo estampariam a manchete no dia seguinte: do mistério à redenção, o novo rosto da fortuna Belmonte. Mas para eles nada disso importava mais. O testamento do patriarca Belmonte, outrora uma sentença fria de obrigação e controle, agora era apenas um capítulo superado. A cláusula final estava cumprida. Não apenas um herdeiro, mas 2. 2 pequenos milagres que simbolizavam a vitória do amor sobre o preconceito, da verdade sobre a ambição. Santiago não era mais o monstro bilionário enclausurado que tantos temeram. Era agora um homem livre, pleno, belo, por dentro e por fora, e profundamente amado. Letícia olhou para Santiago com ternura. Aquele mesmo homem que conheceu, por trás de uma máscara, agora brilhava ao seu lado como um príncipe saído de uma história que ela jamais teria sonhado viver. Ele havia se transformado, sim, mas não apenas pela cirurgia. O verdadeiro milagre aconteceu no coração dele, e ela sabia disso. Santiago era hoje um pai amoroso, um marido protetor e um líder justo, e tudo isso ele devia a ela. Mas Letícia também devia a ele. Porque no amor de Santiago, ela encontrou sua própria força, sua coragem, sua identidade. Não era mais a mulher negociada por um pai ambicioso, não era mais a irmã desprezada. Era Letícia Belmonte, a mulher que conquistou o impossível. Mais adiante, uma repórter se aproximou, acompanhada de uma pequena equipe de filmagem. "Senhora Belmonte, posso fazer apenas uma pergunta?", disse hesitante. Letícia assentiu com um sorriso sereno, enquanto ajeitava os cabelos da filha, que brincava em seu colo. "Qual o segredo para ter superado tudo isso e ainda sair mais forte?", perguntou a repórter. Letícia olhou para Santiago, depois para seus filhos e finalmente encarou a câmera com firmeza. "O segredo foi nunca aceitar as definições que o mundo tentou me impor. Eu escolhi enxergar com o coração. Acreditei na verdade mesmo quando tudo parecia mentira. E o mais importante, eu amei. E quando se ama de verdade, não há máscara, cicatriz ou fortuna que impeça a felicidade de florescer." A equipe se afastou em silêncio, impactada por suas palavras. Santiago se aproximou, envolveu Letícia e os filhos em um abraço e sussurrou: "Eu te escolho todos os dias e para sempre." E então, entre flores, flashes e risos de crianças, o sol testemunhou o fim, ou talvez o verdadeiro começo, de uma história que o tempo jamais seria capaz de apagar. E então, o que achou da história de Letícia e Santiago Belmonte? Deixe seu comentário. Você acredita que o amor pode curar até as feridas invisíveis? Inscreva-se no canal para mais histórias de superação, amor e reviravoltas inesquecíveis. Compartilhe essa história com alguém que precisa de esperança hoje. Um grande abraço e até a próxima.